Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Diga glória a Deus. Mexe comigo esse versículo, mexe comigo e você vai compreender por quê. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele é o Pai de misericórdia. E essa é uma palavra também que eu quero repetir várias vezes aqui nessa noite. A misericórdia, a consolação de Deus e a misericórdia, a fonte de consolo e a fonte de misericórdia. E a gente precisa, cada um sabe da sua vida, daquilo que passa, e só você, como eu disse lá no começo, só você sabe quantas lutas você enfrentou, e em algum momento você achou que não ia aguentar. E eu gosto dessa palavra, você sabe por quê? Como eu disse, né? É por viver. É porque eu acho que eu não sou a única, mas alguns cristãos, inclusive aqui me ouvindo, já devem ter experimentado isso, sabe? De você estar sentindo que a tua fé está lá embaixo, e você está passando por alguma situação que você não se vê em condições emocionais, espirituais, para continuar. E ainda assim, você continua. Mais do que isso, mais do que continuar, você inexplicavelmente, você acaba ajudando outras pessoas, você acaba sendo bênção para outras pessoas, quando você não se vê condições de ficar de pé, e quando às vezes você acha, como diz a canção, o que eu deveria era morrer. E eu quero unir essa palavra que a gente acabou de ler, até para você poder entender, que fala, vamos ler só mais uma vez, para a gente poder mudar de livro. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Dá uma pausa aqui. Em toda a nossa tribulação. Que tribulação é essa? Cada um sabe a tribulação que enfrenta. É conviver. Interessante é que tem pessoas que eu digo assim, tem isso, tem aquilo, e tem gente que enfrenta 3 desses requisitos que eu coloco aqui. Tem gente que enfrenta 2 tribulações de lidar com pessoas não transformadas, às vezes o filho que ainda não foi transformado, o marido que ainda não foi transformado, a esposa que está dentro da igreja, mas ainda não foi transformada por Deus. É um diagnóstico médico que tira toda a esperança. É conflitos familiares, é a falência, é a doença emocional, é a descoberta de uma traição, é o abandono, é a rejeição, é a descoberta de uma fraqueza ou de uma tragédia familiar, quando descobre que algum familiar está envolvido com coisas ilícitas, e qualquer outro tipo de tragédia. Tribulações, a tentação, a perseguição. Interessante falar de perseguição, que muitas das vezes acontece dentro de casa. Normalmente, quando a pessoa começa a ter intimidade com Deus, a buscar Deus, a ir para a igreja, há uma divisão dentro de casa. Estava todo mundo caminhando no mesmo ritmo, no mesmo rumo, e de repente alguém vira, há uma conversão de caminho. A pessoa muda as atitudes, a maneira de pensar, o comportamento dela, ela não quer mais participar daquela conversa, não quer mais participar das festas de família, e ali começa uma divisão. Perseguição, muitas das vezes começa dentro de casa, perseguição e tantas outras tribulações. Ele é a
fonte de misericórdia e consolo. Aí continuando, em todas as nossas tribulações, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação em que nós mesmos somos contemplados por Ele. Então há um consolo. Como que a gente consegue continuar? Como você conseguiu continuar? Quantas vezes esse ano você se viu sem força nenhuma? Como você conseguiu continuar? Quantas vezes alguém drenou a tua força através de uma palavra maldita, palavra mal expressada, ou pressão? Quantas vezes alguém tentou te desestimular, te desanimar, ou até mesmo te destruir com palavras? Como você continuou? E está bem aqui o segredo. Existe uma fonte que é de misericórdia, de consolo. E eu preciso, você precisa, e a gente faz uso dela todos os dias. E se a gente não prestar atenção nisso daqui, em tudo que a palavra de Deus diz, porque na palavra de Deus há muita fonte de estímulo, a gente acaba fazendo isso daqui. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Que quem me conhece sabe que eu também gosto demais. E aí eu vou contar novamente esse testemunho, porque quantas vezes você não teve condições, sabe? Se sentiu fraco, você chorou, às vezes nem dormiu direito, passou a noite chorando, ou simplesmente não chorou, mas também ânimo nenhum, sabe? Ânimo nenhum, vontade de nada, vontade de sorrir, e talvez vontade de sumir, ou de ir embora, ou de implorar para Deus: não quero mais, por favor, dá cabo da minha vida, eu não quero mais. E continuou. Alguns de nós, mais do que continuar, a gente entende o que esse testemunho aqui diz. Uma criança estava na UTI em estado terminal, e a mãe estava ali perto da criança, e o pai estava na porta do hospital. Imagine como é que está a cabeça da mãe e do pai. Quem já teve um familiar nesse estado entende bem o que eu estou falando, e eu sei o que é. Você não consegue pensar em nada, se concentrar em nada. Você só consegue sentir medo, pavor, insegurança, tudo de ruim. Essa é a verdade. E a criança está lá, não digo nem lutando pela vida, porque a criança não sabe nem o que é isso, mas os pais estão na esperança da filha sair da UTI. O pai está lá na porta do hospital, sentado, olhando para o nada, e dentro dele há um desespero e a falta de esperança. Porém, esse casal, ele é um casal cristão, e chega um outro homem desesperado também e pede para ele: me ajuda, eu estou precisando de um dinheiro, me ajuda, por favor. E esse pai, que não está conseguindo nem sentir a vida dentro dele, ele simplesmente diz assim, ele não sabe nem o que está saindo da boca dele, ele simplesmente diz assim: eu não tenho. E ele continua ali parado, quieto. Esse moço insistiu mais um pouco, depois ele fica ali por perto desse outro desesperado. O pai está lá sentado. E esse outro homem fica por ali, aí de repente ele fala baixo, ele diz assim:
eu já sei, vou dar um jeito na minha vida agora. Para onde é que tem uma ponte? E apesar do desespero, e apesar de ele estar dormente na sua dor, aquele pai, ele consegue perceber o que aquele que chegou até ele pedindo dinheiro falou. Eu vou dar um jeito na minha vida agora. Onde é que tem uma ponte por aqui por perto? E ele percebeu, ele ouviu, ficou assim, o homem saiu desesperado. O pai levantou, saiu atrás do homem, correu, procurou até quando ele encontrou. Ele não conseguiu ficar no lugar dele, ele encontrou. Quando ele encontrou, irmãos, ele começou a evangelizar e a transmitir para aquele homem esperança. E olha que ele não tinha esperança, mas ele começou a transmitir esperança, ânimo, perspectiva de vida, falando de Deus. E aquele homem que estava determinado a tirar a própria vida, ele disse assim: eu já fui crente, mas eu saí e a minha vida começou a acontecer isso, está desse jeito. E eles conversaram, e aquele homem que estava com a filha na UTI transmitiu tanta fé, tanta confiança, e Deus vai fazer, e Deus vai tirar dessa vida, confia. Falou tanta coisa, e quando terminou ele disse assim: posso orar com você? O homem disse: pode. Eles oraram, e o pai saiu dali, voltou para a porta, extasiado, sem entender. Meu Deus, eu estava tão desesperado, da onde que saiu todas essas palavras? Como eu consegui? Irmãos, ele salvou uma vida. Mesmo não sentindo a vida nele, ele salvou uma vida. Isso é para você entender o que significa isso daqui. Somos sustentados pela misericórdia de Deus, consolados pela fonte de consolação, e mais do que isso, apesar das nossas tribulações, dificuldades e dores, a gente ainda consegue compartilhar aquilo que Deus tem nos concedido todo dia, que é a misericórdia dele e o consolo dele. Amém? E aí, Lamentações capítulo 3, como a palavra já diz, é lamento, é choro, Jeremias está chorando, e o problema não é com ele está sofrendo, e o problema é com outras pessoas. A rebeldia, a desobediência é do povo. Afeta muita gente, sabe? Às vezes você se esforça para levar uma vida reta, mas quando você vê alguém perto de você que está todo errado, que está preso nas garras do diabo, que o diabo está torturando, aprisionando e destruindo, isso mexe muito. Quem já passou sabe que mexe muito. E Jeremias, o problema é o povo, mas ele está chorando, ele está lamentando. E essas palavras dele aqui, olha o versículo 17, ele diz assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Dá uma pausa. Você consegue entender o que ele está dizendo? Ele não está sentindo paz. Sabe o que ele está sentindo? Abandono. Ele está sentindo como se ele tivesse sido abandonado por Deus. Continua, 18. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Dá uma pausa. Você está entendendo, né? A lamentação dele. Não tem mais esperança. Olha o desespero de Jeremias quando ele fala isso. Ele não sente paz. Você sabe o que é você sentir a dor da tribulação, do sofrimento, da dificuldade? Você sabe o que é você pensar naquilo que lhe causa dor? Sabe o que é você se concentrar naquilo que te causa sofrimento? Você sabe o que é você pensar, refletir sobre toda aquela situação, conflito no casamento, sobre como a vida financeira chegou, sobre como a divisão na família? Sabe o que é você se concentrar e refletir sobre os acontecimentos que te causam dor na alma? Sabe que isso acontece? Isso drena um pouco de energia que você tem, e você vai morrendo. Você vai a palavra mais adequada, você vai definhando. E é o que está acontecendo com Jeremias, definhando. Porém,
19. A gente lê de novo 18 para você entender melhor. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Não tem mais nem esperança. No 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ele começa uma oração. Aí no 20, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha isso, irmãos. Ele diz assim: lembra-te do meu pranto, do meu absinto e do veneno. Aí ele diz assim: a minha alma continuamente lembra e se abate. É isso que acontece. É isso que acontece. Você tem as tuas lutas, e quando você pensa naquilo que te causa tristeza, você fica mais triste. Irmãos, chega a ser até engraçado, porque eu estava vendo um estudo de um cientista aí, e eu acho que não é possível que foi só eu, acho que alguém já deve ter visto essa publicação que se espalha por aí, que quando a gente quiser espantar, se ver livre da tristeza, a gente precisa começar a sorrir, porque o cérebro entende que você está bem e começa a mudar, a melhorar o seu ânimo. Alguém viu? Você precisa sorrir quando você está triste. Se não apareceu aí, não vai aparecer, porque é um estudo recente que apareceu agora. E nessa hora que eu li, eu digo: tá bom, quer dizer que eu estou triste, vou sorrir. Irmão, só que o que Jeremias faz aqui, irmãos, é o que cada um de nós devemos fazer. Ele está dizendo aqui, no versículo 20, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim, porque acontece de fato isso. Você ficar pensando no problema, você fica abatido. Se você ficar pensando na tribulação, você fica abatido. Você pensar naquilo que é o motivo da tua dor, isso vai drenando a tua energia, a tua esperança. Você fica cada vez mais para baixo. Por isso tem muita gente que entra em depressão, né? Vai ficando cada vez mais para baixo, cada vez mais desanimado, cada vez mais triste. E você chora de novo. Quando se lembra, você chora de novo. Toda vez que se lembra, chora de novo. E aí começa esse ciclo vicioso. Mas no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele toma uma decisão consciente de colocar a esperança dele em Deus. Ele toma uma decisão consciente de acreditar que as coisas podem mudar. E ele diz assim, no 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. É uma decisão que ele toma, se tirar a mente dele, os pensamentos dele, dos problemas, da tragédia, do sofrimento, e colocar uma decisão consciente, colocar os pensamentos dele, colocar a consciência dele na fidelidade de Deus, acreditando que o Deus que é fiel, ele pode reverter toda a situação. Isso muda todo o quadro. Isso muda. Isso dá, e ele deixa bem claro que as misericórdias do Senhor, como diz lá, né? As misericórdias do Senhor, elas se renovam a causa de não sermos consumidos. Peraí, está doendo, estou sofrendo, está difícil, está acontecendo, mas eu estou de pé. É misericórdia. A misericórdia está mantendo de pé. Essa misericórdia, essa graça, ela pode reverter essa situação. Você está vivo, você está de pé. Não existe situação nenhuma na tua vida que Deus não possa converter, mudar. E ele fala isso, né? Romanos capítulo 8. A gente finaliza bem aqui. Romanos capítulo 8, que é uma passagem poderosa na Bíblia, que a gente não vai pegar tudo porque senão demora muito. Uma passagem poderosa na Bíblia que fala sobre a segurança do amor de Deus. A segurança do amor de Deus.
Deus, que como a gente começou, é a fonte de consolo, a nossa fonte de consolo. A gente vai para o final, que é o versículo 31. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre ajuda, dificuldades, tribulações, e nós também falamos, né? Porque viver dói, irmãos, viver tem suas lutas. Deixa eu comentar uma coisa rapidinho com vocês antes da gente começar a ler. A gente estava falando de sofrimento porque não tem ninguém que não passe por luta, por dificuldade, por sofrimento. E nem a pessoa que mais ora, e nem a pessoa que mais jejua, e nem a pessoa que tem intimidade com Deus, nem ela está isenta de passar por tragédia, por sofrimento, por dificuldade. Porém, o Deus que permite que o mal se levante é o mesmo Deus que dá livramento na fornalha. É o Deus que sustenta, é o Deus que consola, é o Deus que conforta e é o Deus que livra na fornalha, que livra na tribulação, que livra no fogo. Não tem situação que Ele não mude. Aí Ele diz assim, no 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá uma pausa. Diante de tudo que o apóstolo Paulo fala, porque ele fala de lutas, tribulações, eu não vi no capítulo 1 até o 31, mas a gente estava falando aqui sobre luta, tribulação, sofrimento, dores, tragédias. E diante de tudo isso, de tudo que você já passou, do ano que talvez foi para você um ano difícil, e talvez tenha sido o ano mais difícil. Talvez você passou por situações, irmão, que te leve a, no dia 31, sentar no sofá, botar as mãos na cabeça e dizer assim, meu Deus, que ano foi esse? Que foi isso? Foi tanta coisa que aconteceu. E diante de tudo isso, o que te aconteceu, o que possa estar acontecendo, quem pode nos separar ou te separar do amor de Deus? Porque se Deus está conosco, não é importante quem não está. Quem não está, o mal que não está, a força que não está, não prevalece. Se Deus é por nós, não importa quem não está. Não importa. Aí no 32, aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Detalhe, o único intercessor. No 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou, aí ele dá essa segurança, olha, porque eu estou bem certo de que nem a morte, dá uma pausa, nem a morte. Eu me lembrei de uma conversa que eu estava ouvindo na van, lá vindo de São Luís para cá, e os dois, o motorista e o auxiliar dele, na frente conversando. Irmãos, eu nunca vou me esquecer disso, porque a minha língua postou para meter, mas a gente não pode estar se pegando a conversa com os outros, que a gente é chamado, né? E o auxiliar disse assim, rapaz, se eu fosse crente, se eu tivesse como esse pessoal aí, que ora, que vai, eu não tinha medo de morrer não. Se ele falar isso, a gente vai ter medo da morte. Foi a semana passada, eu estava conversando com um amigo e eu disse assim, a gente estava falando sobre a situação do mundo, e eu dizia assim, eita, volta logo Jesus. Ele, opa, ainda não, deixa eu me consertar primeiro. Mas a gente que está buscando, está bem com Deus, tem medo da morte. A morte não é punição, a morte é entrega para Deus, porque tanto na vida como na morte nós temos um dono. Aleluia. E nem a morte, nem a vida, é o 38, tá?
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A segurança são palavras poderosas. Então, ao invés de pensar naquilo que nos deixa triste, que nos causa tristeza, na luta, ao invés de pensar, irmão, nos exames, ao invés de pensar no que o marido falou, ao invés de pensar na perseguição do vizinho, ao invés de pensar, vamos pensar nas misericórdias de Deus, vamos pensar que há segurança no amor de Deus aquele que foi capaz de dar o seu tudo. Tem prova maior de amor? Não tem. Aquele que foi capaz de dar seu tudo por nós, por mim, por você, que deu o seu filho por nós, não fará qualquer outra coisa para o nosso bem. O amor de Deus é a segurança, é a certeza, o amor infindável do Senhor é a certeza e a segurança de que no fim a vitória é nossa. Aleluia. Vamos orar? Se coloque de pé e tudo vai terminar bem. Não importa quando, tudo vai terminar bem. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle das coisas. Desespera não, irmão. Toma nenhuma atitude precipitada não. Confia naquele que te sustentou até hoje. Se ele não soltou a tua mão até hoje, você pode ter certeza que não vai soltar nunca. Feche teus olhos. Porque